E o que é a reintegração cósmica e a revelação cósmica? Na época, isso eles me disseram lá nesse hotel em Brasília. Acho que o nome do hotel é El Pilar. Não sei se existiu isso, mas acho que o nome do hotel é esse. Me lembro bem que o espírito um espírito bastante conhecido na espiritualidade, de Bezerra de Menezes, né? Ele disse: meu filho, sabe quando uma pessoa comete um crime e é obrigado a ficar, digamos, já não me lembro direito, 40 anos numa penitenciária, né? Então, a sociedade, durante 40 anos, evolui, mas a pessoa fica presa aqui, dentro de uma cadeia. Mas, 40 anos depois, termina a pena e essa pessoa vai ser reintegrada à sociedade. Mas o mundo que essa pessoa conhecia era esse há 40 anos atrás. Agora o mundo está aqui e ela está aqui. Para ela ser reintegrada à convivência social, precisa de um reforço informativo, psíquico, para ela poder se reintegrar e não ter um choque. Segundo essa perspectiva, a metáfora é: nós humanos estávamos e ainda estamos isolados da convivência com o cosmos devido aos efeitos de uma decisão que um ser muito estranho tomou lá atrás, que tem a ver com o pecado original, com a rebelião de Lúcifer. Então nós humanos estávamos isolados na Terra, impedidos de ter contato com o resto do cosmos, e assim ficamos durante milênios, mas agora, nesses tempos atuais, seria chegado a época, seriam chegados os momentos, os tempos da reintegração da Terra ao circuito da convivência cósmica. Mas como o cosmos avançou esse tempo todo e a gente meio que estacionou aqui na Terra devido ao isolamento, era necessário que os humanos fossem informados para serem reintegrados à convivência cósmica sem tomar um choque muito grande. Os livros que, em tese, eles pediam para eu escrever, as palestras que eles pediam para eu fazer, exatamente com o objetivo de cumprir essa preparação. Por isso que eles chamam de revelação cósmica. E por isso os números são meio complicados. Eu já publiquei 50 e poucos livros, mas tenho ainda algumas centenas de livros. Já fiz perto de 1000 palestras. Olha, há mais de 15 ou 20 anos. Todo fim de semana eu faço meio que 2 palestras diferentes. E nunca repito. Então, em tese, e cada palestra é 2, 3 horas, com mais 1 hora de pergunta da turma aqui. E eu venho fazendo isso há 10, 15, 20 anos. Então, assim, só por ano, em média, por mês, eu faço o quê? Faço 8 palestras diferentes. Por ano, isso aí dá perto de 80 ou 100. Na verdade, é mais que isso. Então, num ano, são 100 palestras diferentes. Em 10 anos, isso dá 1000 palestras diferentes. Eu estou fazendo isso há mais de 20 e poucos anos. Quando eu faço uma palestra, é porque eu não tenho um saco de escrever aquele assunto. É melhor eu me livrar daquele tema eu fazendo uma palestra de 2, 3 horas do que passar meses escrevendo um livro. Então, cada tema de palestra é como se fosse um livro que eu não tive saco de escrever. Então, veja bem, eu já tenho 50 e poucos livros publicados, centenas de palestras aí que eu não tenho a menor noção de quantas são. Fora os que eu tenho, livros ainda no meu computador, que alguns nunca concluí, outros estão na metade, blá, 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 blá. Então, é uma carga de informação muito grande. É exatamente para preparar para preparar a humanidade para essa reintegração cósmica. Nós vamos voltar a conviver com seres extraterrestres, assim os denomino, desse nosso universo biológico, mas também com seres extrafísicos de um universo paralelo ao nosso. E na época eu não tinha essa noção. O tema reintegração cósmica que eu produzi, em termos de livro, estava muito focado só nos seres biológicos desse nosso universo. Eu não me referia a esse universo vizinho, coisa que depois de 2004 tive que começar a fazer. Porque a turma desse universo vizinho também invadiu minha vida, ou seja, não era só espíritos desencarnados agora.
me convidando para concurso informativo, seres também desse universo vizinho e também seres extraterrestres desse universo. Existem 2 universos? Uma porrada deles. Mas no que se refere à nossa situação, esse nosso universo é gêmeo de um outro universo. Todas as mitologias falam disso. Se você for observar. O problema é que nós ferramos com o nosso conhecimento mitológico. As religiões, quando surgiram, mais recentemente, nos últimos 3, 4 mil anos, disseram que aquele conhecimento antigo era mentira, era lenda, quando não é. Mas o tal conhecimento ancestral, que as religiões acabaram com esse conhecimento, se apossaram de algumas partes e desqualificaram, o que depois a filosofia e a ciência também terminaram fazendo. As mitologias dizem o quê? Todas elas falam no mito do ovo cósmico. O que é o mito do ovo cósmico? É o que a ciência hoje confirma, o Big Bang. Em que termos? As mitologias dizem que não existia nada, um belo dia surgiu um ovo cósmico, esse ovo quebrou-se e saíram 3 partes do ovo. Tipo a mitologia chinesa. O Yin, o Yang e Panku, o criador caído no Yang. A mitologia ariana hindu diz que surgiu um ovo cósmico, quebrou, surgiram 2 locas, ou seja, 2 universos, e Brahma caído em uma delas. Por isso chama-se Brahma Loka. Ou seja, o Criador caiu na própria obra. São várias obras, várias mitologias que falam nisso. O que é que a ciência diz hoje? Que não existia nada, surgiu uma singularidade, uma sopa de quarks e gluons, que quando explodiu, que é o Big Bang, começou a produzir matéria e antimatéria. Só que matéria e antimatéria, quando se encontram, se autoaniquilam. Mas ainda assim, em certos padrões de quantidades de autoaniquilação, sobra um átomo material, um átomo antimaterial. Então a ciência hoje já sabe, já tem pelo menos 4 trabalhos científicos que mostram que, de fato, nós vivemos num universo material, mas tem um universo antimaterial paralelo ao nosso. E o que é que as mitologias dizem? Que lá atrás os portais entre esses universos estavam abertos. E os seres desse universo vizinho vinham para o nosso. Voltar que era complicado. E os nossos aqui, biológicos, não conseguiam ir para lá. Mas de lá para cá havia um fluxo. As mitologias falam disso abertamente. E em 2012 isso acabou. Esses portais se lacraram. Pela entropia, devido à entropia que a ciência só conhece a parte da entropia do nosso universo, mas há uma entropia maior. E esses portais começaram a se fechar ao longo dos últimos 5 mil anos e se lacraram em 2012, mas a turma do universo vizinho está criando portais tecnológicos. E hoje nós, por exemplo, um dos livros que eu lancei junto com outros amigos, chama-se Iren Iron, Universos em Colisão. Porque a turma desse universo vizinho sabe agora que o universo de lá está se acabando. O daqui ainda vai durar bilhões de anos. Então a missão é eles virem por de cá. Já estão vindo. Mas é uma questão de sobrevivência, não é uma questão de evolução cósmica. Sobrevivência. Do jeito que nós, humanos, para sobreviver, matamos animais, nós somos necrófagos, a gente come cadáver. Só que a gente põe um requintezinho, um gourmet. Salzinho ali. Então, assim, esses seres também agem, não é por maldade, é tentando sobreviver. Mas eles precisam da nossa energia ou eles conseguem conviver pacificamente? Infelizmente, precisam da nossa energia também. Então é um negócio meio Matrix. Meio não. Totalmente. É Matrix sobre Matrix sobre Matrix. E nós não estamos falando do nível espiritual. O nível espiritual envolve esses 2 universos. Só que o nosso, em relação a eles de lá nos percebem, nós aqui não os percebemos. Então é como se nós estivéssemos numa Matrix e eles fora da Matrix. Mas numa outra perspectiva, esses 2 universos já seriam a Matrix e quem está fora, na espiritualidade, está fora de uma... Ou seja, o problema é muito complexo. E minha vida foi invadida por todos esses vetores. Quantas camadas de Matrix você acha que tem?
No mínimo 4. E a do topo, a quarta, ela não está envolvida em outra? Seria espiritualidade superior. Na revelação espírita, coordenada por Kardec, é dito que antes desse Big Bang, tá, desse universo surgir, já existia a chamada espiritualidade superior, incriada. Deus seria, entre aspas, um ser incriado. Quando isso aqui surgiu, aí espíritos simples e ignorantes foram criados para imantar lombrigas, vermes, jacarés, seres humanos e os seres desse universo vizinho primeiro. Uhum. Então, sob essa perspectiva, nós temos o paraíso, e é de lá que artistas criam universos. Do jeito que nós, na nossa cultura humana, tem gente que consegue criar e tem gente que não consegue criar. Nessa perspectiva, nessa analogia pobre, lá no paraíso tem umas figuras co-criadoras que conseguem pegar da sua própria Kundalini, e cada ser espiritual tem essa energia nuclear herdada do ser a quem eles chamam de o Deus verdadeiro, que nós, na Terra, nunca tivemos nem noção de quem é esse ser. Todos os conceitos de Deus que a gente usou até hoje é tudo furado sob essa perspectiva. Aí, como esse ser deu de si a sua parte divina que habita em cada consciência particularizada, é nesse sentido que o sagrado habita em cada um de nós, mas também nas plantinhas, nos animais. Qualquer mônada ou alma está lá o sagrado. E algumas dessas consciências particularizadas são artistas e co-criam faixas de realidades a partir da matriz divina, ou seja, do próprio campo quântico, que seria resultado da... começa a complicação. Da imanência, ou do campo imanente que esse ser naturalmente emite com sua ternura, com sua beleza infindável, ainda que não saiba lidar com o caos. E esses seres, então, criam, a partir da periferia do paraíso, vamos assim falar, novas realidades que são blindadas em relação ao paraíso. Então, cada nova realidade dessa é uma matrix comparado à realidade âncora, que seria essa realidade espiritual. Entendeu, Arthur?